Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para essa aula, né? Eu vou falar de um tema extremamente importante, muito caro para mim, um tema no qual estou me dedicando já há alguns anos, que é sobre o atendimento clínico da mulher transgênero. Queria agradecer a Lago, a professora Juliana, né, pelo convite, e a Faculdade de Medicina da UFJVM, para que a gente o FVJM, desculpa, para que a gente pudesse estar aqui nesse curso sobre abordagem da violência contra a mulher em atendimento às minorias sociais. Tá? Eu vou começar. Meu nome é Eduardo, sou médico, sexólogo, ginecologista, doutor em saúde da mulher, sou diretor de ações sociais da Sodimig, membro da Comissão Nacional de Especialização em Sexologia da FEBRASO e professor adjunto das Faculdades de Medicina da PUC Minas Betim e também da Faculdade de Medicina da UFMG. Bom, antes da gente começar, é extremamente importante que a gente defina aqui quem são os nossos agentes do cuidado. E eu gosto sempre de iniciar a minha fala com esse slide e também com essa imagem, para que a gente tenha ideia de quem é que a gente vai cuidar e como que nós vamos agir como cuidador. E eu falo exatamente como cuidador, porque a nossa função aqui como assistente da pessoa de identidade trans é exatamente mostrar um caminho mais seguro pelo qual ela quer percorrer. Eu sou uma pessoa cis, branca, sou médico, então eu tenho um lugar de fala muito distante dessa pessoa que vem me procurar. Sabendo disso, eu entendo as questões que ela coloca para mim, eu entendo o que ela necessita, mas eu também compreendo que eu não vou estar no lugar dela nunca. Eu não sinto o que ela sente. Considerando isso, as vivências dela são únicas, são próprias, são apenas dela, e eu não consigo transmitir essa vivência ou mesmo ter a mínima ideia do que ela de fato está passando. O agente desse cuidado é a pessoa que nos procura. Nesse primeiro momento, a gente vai falar das pessoas de expressões femininas, de identidade trans de expressões femininas. Eu vou explicar um pouquinho melhor porque eu fiz essa alteração da nomenclatura. Vamos lá. Para a gente falar de atendimento clínico da mulher transgênero, eu preciso voltar um pouquinho para a gente compreender melhor o conceito de saúde. Todos nós já sabemos aquele conceito da Organização Mundial de Saúde, lá da década de 1940, né, especificamente 1946, quando a OMS definiu que a saúde seria algo muito mais além do que uma ausência de doenças. Seria um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Se a gente passa para os dias atuais, para a nossa Constituição Federal, a gente vai ver que lá na Carta Magna está escrito que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Sendo saúde um direito de todos, existem pessoas que são braço desse poder para que possa promover esse processo de saúde. Nós estamos aqui num curso, né, um curso de abordagem ao atendimento às minorias e às violências, justamente para que a gente possa promover este contato com a saúde. Especificamente da população trans, a gente vai aqui dissertar nas próximas horas. Lá na lei 8080, a lei que define para a gente o SUS, é dito que a saúde é um direito fundamental do ser humano. Então, mais um motivo para que a gente possa nos aprofundar nessa oferta de assistência à saúde de uma forma muito mais íntegra, muito mais integral, muito mais equânime, muito mais abrangente aqui para a nossa população. Eu vou finalizar os conceitos de saúde trazendo para a gente aqui um conceito de saúde integral, que é o que vai nortear a nossa fala durante todo esse tempo. Porque quando eu falo de saúde integral, eu estou falando de algo que vai abranger o todo, e não somente aquilo que a pessoa nos traz. Eu estou falando de medidas que promovam prevenção, promovam educação, promovam a cura, promovam um espectro mais amplo do que simplesmente eu responder a uma demanda específica.
Então, a saúde integral, ela vai ser uma sistematização e uma interligação corpo e mente, considerando que fatores emocionais afetam o corpo orgânico, tal qual em doenças psicossomáticas. Além disso, ela é polissêmica, compreende integração de níveis de atenção, muito importante isso, e articulação entre ações preventivas, curativas e de promoção. Bom, então, para que a gente possa integrar a população trans na nossa cadeia de cuidados, eu preciso ofertar para ela todo um, todo um, todo patamar que leve a uma atenção que responda a todas as suas necessidades. E aí eu estou dizendo que essa população, essa pessoa que tem uma identidade trans, uma identidade não cis, é uma pessoa que precisa ter um acesso a qualquer nível de atenção à saúde, sem qualquer tipo de discriminação. Seja uma atenção básica, uma atenção especializada e uma atenção de urgência e emergência. A atenção básica, a gente está falando mesmo de atenção primária, a gente está falando dos centros de saúde, a gente está falando das unidades básicas. Essa atenção básica, ela é porta de entrada e ela é fundamental para que a gente tenha todo o processo de construção para o cuidado da saúde da população. Muitas vezes a gente fica esperando o surgimento de uma atenção especializada, um ambulatório especializado, um local específico, né, para que essa população seja atendida. O que pode postergar, pode atrasar o atendimento por completo dessa população. Então, a gente precisa, dentro dos nossos locais de trabalho, nas nossas cidades, a gente precisa ir no ponto, no cerne, que é a unidade básica. Essa é a porta de entrada do SUS, essa é a porta de entrada do cuidado. Então, essa pessoa precisa ser atendida ali, com qualidade. E é claro, a gente precisa também trazer para essa pessoa uma atenção de cuidado, uma atenção de cuidado que responda às suas questões, mas que também a respeite como cidadã, dentro da atenção de urgência e emergência. E aqui eu vou fazer uma modificação, né? O tema que foi colocado para mim, e eu vou explicar nos próximos slides por que eu faço essa modificação, foi atendimento clínico à mulher transgênero. Mas eu vou ampliar esse conceito para que a gente possa abarcar aqui todas as pessoas às quais essa aula se dedica. Então, a gente está falando de pessoas, né, que têm identidades de expressões femininas, como, por exemplo, mulher trans, travestis e pessoas transfemininas. Eu vou explicar um pouquinho melhor cada uma dessas expressões, né? Mulher trans, travestis e mulheres transfemininas, e pessoas transfemininas. Bom, para que eu consiga explicar gênero, para que eu consiga explicar os agentes desse cuidado que a gente está trabalhando nessa aula de hoje, eu quero apresentar para vocês esse biscoito. Esse biscoito do gênero e da sexualidade, que todos vocês já viram em algum momento. Esse, especificamente, eu tirei do protocolo de atendimento à pessoa transexual e travesti do município de São Paulo, que foi publicado em 2020, né? Eu acho esse biscoito bem amplo, então eu acabei retirando ele de lá para mostrar aqui para vocês. E dentro desse biscoito, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos que são fundamentais. Só faz sentido a gente entender essa pessoa se eu não fizer essa confusão de conceitos. Para a gente começar, eu vou definir aqui o conceito mais simples, o conceito mais básico de todos, aquele que faz parte do corpo, da construção do corpo, que é o conceito de genitália. Essa genitália, ela está ali no corpo e ela se forma de acordo com influências cromossomiais e influências hormonais. Elas são órgãos reprodutivos. É apenas um órgão reprodutivo que está ali naquele indivíduo. Comumente, né, habitualmente, a gente faz uma correlação entre a existência desse órgão com o gênero. Então, ao nascimento, a gente designa um gênero baseado nesse órgão. Eu quero aqui
que a gente entenda que isto é arbitrário, né? Então, quando eu digo que quem tem pênis é do gênero masculino e quem tem vulva e vagina é do gênero feminino, eu estou sendo extremamente arbitrário. Isso é social, isso é designado ao nascimento, ou mesmo antes do nascimento, né, quando eu tenho uma pessoa gestante fazendo um exame de ultrassom e essa pessoa está ali querendo saber o sexo desse bebê, e quem está fazendo o ultrassom diz: é um menino porque tem um pênis, é uma menina, tá vendo aqui a vulva? Então, eu tenho uma designação direta de um gênero baseado na apresentação de uma genitália. Essa designação direta, a gente vai dizer que é uma construção do gênero socialmente, uma construção social do gênero, ok? Mas essa pessoa que nasce, ela pode trazer para a gente uma vivência, uma experiência, uma identificação não paralela a esse gênero definido ao nascimento, não paralela ao gênero designado baseado nessa genitália. Então, eu tenho as pessoas que são pessoas de identidades trans. Então, se eu tenho uma pessoa com um pênis e essa pessoa, durante o seu desenvolvimento como pessoa, como indivíduo, experiencia, vivencia, ela se identifica como alguém que habitualmente é do gênero feminino, então a gente tem uma pessoa trans feminina, uma mulher trans, ou uma travesti. Se eu tenho alguém que nasce com uma vulva e vagina, e ao nascimento eu diria que ela era uma menina, uma mulher, mas que durante o seu crescimento, durante o seu desenvolvimento, essa pessoa se experiencia, essa pessoa vivencia, ela se identifica como alguém do gênero masculino, essa pessoa é uma pessoa transmasculina, é um homem trans, uma pessoa de uma identidade transmasculina. Então eu tenho de um lado mulheres trans, eu tenho do outro lado homens trans, que são pessoas que se identificam com esse gênero, mesmo que essa genitália não seja a genitália designada, né, aquela genitália típica que designaria um gênero ao nascimento. E eu tenho também pessoas que fluem entre esses dois gêneros, como, por exemplo, pessoas com gênero fluido. Eu tenho também pessoas que não estão incluídas nesses dois gêneros, masculino e feminino, elas rechaçam a influência desses dois gêneros, elas dizem que esses dois gêneros não a identificam, porque elas têm características próprias, de gêneros próprios, ou mesmo de nenhum desses gêneros que são descritos. Então, são pessoas não binárias, são pessoas que não estão diretamente relacionadas a esses gêneros. Então, eu tenho aqui já dito para vocês uma característica corporal baseada numa genitália. Eu tenho uma característica de gênero designada ao nascimento baseado nessa genitália, de forma arbitrária. Eu tenho uma característica de gênero que é vivenciada, então eu tenho aqui uma identidade de gênero, seja ela cis, quando o meu gênero coincidente ao meu gênero atribuído ao nascimento. Nasci com pênis, me identificaram como sendo masculino e eu me entendo como sendo do gênero masculino. Nasci com uma vulva e vagina, me identificaram como sendo do gênero feminino e eu me entendo como sendo do gênero feminino. E eu tenho pessoas trans, em que eu rechaço aquele gênero de identificação designado ao nascimento. Nasci com pênis e me designaram como sendo do masculino, mas eu tenho uma vivência feminina, então eu sou uma mulher trans. Ou nasci com vulva e vagina, me designaram como sendo do gênero feminino, mas eu me experienciei, vivenciei, me identifico como sendo do gênero masculino, sou um homem trans. Então, essas são as identidades que a gente está trabalhando aqui: identidade cis, identidade trans, identidades não binárias. Mas eu também me expresso de alguma forma.
eu também tenho uma expressão que é minha, que é particular, que eu trago aqui e demonstro para vocês. Então, essa expressão é o que a gente vai chamar de expressão de gênero. E essa expressão de gênero, ela não está ligada à identidade de gênero. Ela não está ligada à genitália ou ao gênero atribuído ao nascimento. Ela é uma construção minha, uma expressão própria desse indivíduo. E o fato de ser uma expressão própria desse indivíduo faz com que essa expressão não se ligue necessariamente a um gênero. Então, eu posso ser um homem trans ou um homem cis, mas ter uma expressão feminina, ou seja, me, me, é, me montar, me transformar, me apresentar, me expressar com faces, com adornos, com roupas, com gestuais, tipicamente o que socialmente seria considerado como sendo tipicamente femininos. Ou o contrário. Eu posso ser uma mulher trans, eu posso ser uma mulher cis, eu posso ser um, uma pessoa trans feminina ou uma travesti, mas me expressar com roupas, adornos, com gestuais, tipicamente como sendo o social do gênero masculino. Não interfere em absolutamente nada. Então, essa expressão é uma expressão de construção individual. Tá? E essa expressão ela é apresentada ao outro. Eu posso ter uma mescla dessas duas expressões. Eu posso dizer que algo que está ali que flui entre o masculino e o feminino, e a gente vai chamar essa mescla de androgenia. A gente vai ter características de ambos, a gente vai ter ou características indefinidas, inespecíficas aos gêneros, então a gente vai chamar essa expressão de androgenia. Para a gente finalizar esses conceitos iniciais, porque se eu quiser destrinchar esse biscoito e criar mais um monte de conceito, né, definir aqui, dissertar sobre um monte de conceitos que ele me apresenta, eu posso, mas eu quero finalizar aqui com a orientação afetivo romântico sexual. Veja que eu também modifiquei a terminologia para passar para vocês. Eu estou falando de orientação afetiva romântica sexual e não simplesmente orientação sexual. Quando eu falo de orientação sexual, vem à mente rapidamente o sexo, ou seja, uma mistura de biologia conceitualmente dita aqui. Quando eu falo orientação sexual, eu volto às pessoas com quem elas se relacionam baseado no sexo. Pênis com pênis, pênis com vagina, vagina com vagina. O que não é verdade. As orientações afetivas, românticas, sexuais, elas se dirigem ao gênero da pessoa. Então, é um gênero se dirigindo ao outro, sem relação com essa genitália. Então, eu posso ter homens trans se relacionando com homens trans, pessoas homossexuais, homens trans se relacionando com homens cis, homens homossexuais. Eu posso ter mulheres trans com mulheres se relacionando com mulheres trans ou mulheres cis, mulheres lésbicas. Eu posso ter aqui homens trans se relacionando com homens trans, homens cis, mulheres cis. Pessoa, então, ela vai ser uma pessoa bi ou pansexual, de acordo com a forma que ela se dirige a você, né? Se coloca para você. Então, essas expressões da orientação afetivo sexual, ela está relacionada ao gênero. Se essa pessoa tem uma identidade masculina, se essa pessoa tem uma identidade masculina e se relaciona com outra pessoa de identidade masculina, é uma pessoa, nós estamos falando aqui de uma pessoa homossexual, gay. Se são identidades femininas se relacionando com identidades femininas, lésbicas. Bi ou pan também, se a gente começa se há um relacionamento que amplia as fronteiras dos gêneros, aos limites dos gêneros, então cada palavra, cada orientação vai se direcionar, vai se dirigir aqui aos gêneros e não ao sexo, e não à genitália. E por que
Orientação afetiva, romântica e sexual, e não simplesmente orientação sexual, mesmo se eu fizer a transição para o gênero. Porque a gente também pode ter pessoas que se orientam afetivamente por um determinado gênero, ou seja, constroem relacionamentos por determinado gênero, amam determinados gêneros, mas se permitem ter relações sexuais com outros gêneros. Então, a gente amplia esse conceito para orientações românticas, afetivo-românticas sexuais. Ok? É isso, esses conceitos iniciais que eu passo para vocês, tá? Para que a gente consiga entender aqui sobre o nosso foco dessa primeira aula, que é sobre mulheres trans, travestis e pessoas trans femininas. Tá, mas a gente vai falar de atendimento clínico, a gente vai falar da abordagem dessas pessoas, abordagem em busca de uma saúde mais ampla. E por que a gente está discutindo isso? Um, porque é necessário, e dois, porque essas pessoas têm uma baixa procura dos serviços de saúde. Seja de forma ativa, porque essas pessoas são invisibilizadas pelos serviços de saúde, seja por uma busca passiva, ou seja, por demandas espontâneas, porque essas pessoas se sentem desrespeitadas, essas pessoas se sentem não valorizadas quanto às suas demandas ao acessar os centros de saúde. E a gente tem que entender que essas pessoas, né, as pessoas de identidade não cis, elas têm as mesmas necessidades de saúde que a população geral, tanto da ordem de saúde física quanto da ordem de saúde psíquica, e é claro que vai haver aqui algumas pequenas modificações baseadas nas características específicas de cada população. Além disso, a gente precisa promover para essa população exames de rotina, exames, né, um controle das vacinas, um acompanhamento de doenças crônicas e das consultas periódicas. Também promover um planejamento hormonal e um planejamento cirúrgico, caso essa pessoa assim queira. Precisamos rastrear órgãos rastreáveis, não, por exemplo, câncer de mama. Então, se a pessoa tem mama, eu tenho que rastrear as neoplasias mamárias. Se a pessoa tem próstata, eu tenho que rastrear as neoplasias prostáticas. E também, claro, fazer promoção, prevenção e rastreamento de ISTs. Promoção aos cuidados, prevenção e rastreamento de infecções sexualmente transmissíveis. Vamos falar um pouquinho de cada um desses? Vamos começar então pelos rastreios de agravos, né? A primeira pergunta que a gente vai se fazer aqui é: a gente tem um aumento do risco de neoplasias para a população trans? É diferente quando a gente fala de população trans, quando a gente fala da população cis? Que dados eu tenho para dizer isso? Primeiro, a gente tem dados muito sólidos aqui da incidência e prevalência de determinada neoplasia, seja câncer de mama, seja câncer de próstata, seja câncer de colo de útero, seja câncer de cólon, seja outro câncer, a gente tem uma incidência e uma prevalência para a população cis. Mas para a população trans, a gente não tem essa prevalência. A gente não tem dados que digam qual é a prevalência de câncer de mama de uma pessoa trans. E aí eu estou dizendo que, a princípio, a gente poderia pensar, mas deve ser a mesma, né? Mas será que o uso desses hormônios não influencia? Será que essa população não tem, por questões sociais, por outras questões, não tem outros fatores de risco que aumentariam a incidência dessa neoplasia? Então, a gente não tem esses dados. Primeiro também porque muitas dessas neoplasias vão surgir em idades mais avançadas, e idades mais avançadas, elas não estão mais vivas, porque nós estamos falando de uma expectativa de vida da ordem de 35 anos. Então, a gente acaba não tendo esses dados. Eu vou apresentar alguns aqui, mas ainda são insuficientes para a gente bater um martelo sobre uma estatística precisa da incidência e da prevalência de neoplasias nessa população. É muito importante que quando a gente fala de determinada doença, a gente observe os fatores de risco, para saber se esses fatores de risco estão em maior quantidade ou não nessa população. Aqui
Para a gente, nesse primeiro tempo, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre câncer de mama, câncer de próstata, câncer de cólon e também de algumas doenças endócrino-metabólicas importantes que a gente precisa rastrear. O exame físico nessa população, ele é igual, né? O exame físico da população cis, da população trans, é igual ao exame físico da população cis, não muda. Se eu tiver que passar um espectro, se eu tiver que examinar uma mama, eu vou examinar. Se eu tiver que examinar uma genitália, eu vou examinar. Se eu tiver que passar um espectro numa neovagina, numa vagina construída cirurgicamente, eu vou examinar, passar esse espectro. Então, esse exame, ele é um exame típico, tá? Se eu tiver que fazer o exame prostático, eu vou fazer o exame prostático. O Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, ele coloca para gente que dentro desta abordagem clínica, qualquer estrutura anatômica presente que justifique um rastreamento deve ser rastreada, independentemente da identidade de gênero. Então, se a pessoa tem uma mama, a gente vai rastrear para câncer de mama. Se a pessoa tem próstata, a gente vai rastrear para câncer de próstata. Se a pessoa tem colo de útero, a gente vai rastrear para câncer de colo de útero. E assim sucessivamente. A gente não vai limitar o rastreamento porque é uma pessoa trans, porque faz uso de hormônio, porque essa pessoa foi submetida a um procedimento cirúrgico. Então, tem um órgão, tem uma estrutura anatômica rastreável, a gente vai rastrear. Agora, esse rastreamento, ele vai se dar dentro de uma faixa etária adequada para ele. Então, da mesma forma que as neoplasias, existem alguns protocolos, considerando a população cis, que nos permite esse rastreamento, aqui também a gente vai ter que fazer, na população trans, esse mesmo rastreamento dentro desse mesmo protocolo, que é a informação que a gente tem. Em relação aos agravos endócrino-metabólicos, a gente também tem esse rastreamento baseado numa faixa etária que classicamente teríamos uma incidência, uma prevalência maior dessas doenças. Então, quando eu estou falando de aumento de incidência e prevalência de diabetes mellitus, eu estou dizendo que essa pessoa, uma mulher trans, quando vai envelhecendo, ela aumenta a possibilidade de desenvolver o diabetes. Se ela não desenvolveu, né, precocemente, com diabetes tipo 1, né, ou algum outro forma de diabetes, com o passar da idade, aumenta-se essa possibilidade. Então, ali, aos 40, 50 anos, é uma faixa etária adequada para que a gente inicie, né, esse rastreamento. Caso essa pessoa tenha um fator de risco que nos indique um rastreamento mais precoce, a gente vai rastreá-la de forma mais precoce. Então, tem uma pessoa que é obesa, tem uma pessoa que tem um histórico familiar importante, tem uma pessoa que tem crises hiperglicêmicas. Então, olha, tem alguma coisa estranha, deixa eu rastrear, deixa eu entender por que essa pessoa tem essas doenças de repetição, por que ela tem essas manifestações. Antecipo. Caso contrário, dentro daquela faixa etária específica de rastreamento populacional, a gente faz os exames para investigar diabetes. Da mesma forma, a gente vai fazer essa investigação para as doenças cardiovasculares. Idêntico, né? Tem fatores de risco que me indique uma antecipação desse rastreamento? Se tiver, a gente vai antecipar. Caso contrário, a gente vai fazer esse rastreamento em faixas etárias adequadas e faixas etárias já protocoladas para a população cis. Aqui a gente não vai mudar em relação à população trans. E por fim, a gente vai falar sobre o risco de osteoporose, porque é uma dúvida muito frequente quando a gente inicia uma hormonização em uma pessoa trans. Se essa pessoa não faz hormonização, o risco de osteoporose para ela é idêntico à pessoa cis. Mas se ela inicia a hormonização, qual é o risco que ela corre? Será que aqui nós estamos falando de uma pessoa, uma mulher trans, travestis e pessoas transfemininas, será que a gente modifica o risco de osteoporose para ela?
Bom, a gente tem que lembrar que essa pessoa, ela inicia a sua puberdade sob efeito de androgênios. Esses androgênios acabam por formar uma estrutura óssea muito característica, considerando, claro, né, que ela não foi bloqueada inicialmente. Mas se ela não foi bloqueada, se a puberdade dela se desenvolveu, ela esteve sob efeito de androgênio, a massa, a densidade mineral óssea se forma baseado neste nessa piscina hormonal, e quando a gente inicia a hormonização estrogênica, que é a hormonização que essa pessoa vai demandar, a gente também tem uma proteção óssea baseada ali na estrutura estrogênica. Então, a princípio, a gente não tem alteração da densidade mineral óssea por causa da hormonização. Os estudos que mostram que essa pessoa desenvolve osteoporose no futuro são estudos ainda com dados insuficientes, são estudos pequenos e, mesmo assim, baseados em outros fatores de risco que não necessariamente o uso de hormônios. Parece não haver essa associação, tá? Então, o risco de osteoporose também se assemelha aqui ao risco de uma pessoa cis. Continuando, então, esse rastreio de agravos, ele vai se dar inicialmente baseado numa anamnese. Tá? Então, a gente sempre vai buscar essa anamnese respeitando características individuais dessa pessoa, respeitando o seu nome social, respeitando a sua idade, entendendo a sua etnia, né? Buscando informações sociais que trazem para a gente influência na construção do dia a dia dessa pessoa. Entendo qual é a sua identidade de gênero, mulheres trans, travestis, pessoas de gênero fluido, pessoas não binárias. Entendo qual foi o sexo atribuído ao nascimento, aqui foi masculino. E é importante a gente entender qual é o sexo atribuído ao nascimento para entender dessa pessoa qual genitália ela tem. Né? Eu posso perguntar qual é a sua genitália, né? Você tem um pênis ou você tem uma vagina, mas para algumas pessoas trans isso pode trazer um certo desconforto, porque algumas pessoas trans têm graus de disforia em relação à sua genitália. Então, reforçar essa genitália na pergunta pode ser ruim ali para aquela relação médico-paciente, né? Para a relação do profissional de saúde com o seu paciente. Então, eu sempre sugiro questionar mesmo. Tá, e quando ao nascimento você foi designado sobre qual gênero? E a pessoa responde feminino, masculino, né? Sem nenhuma dificuldade. E por fim, a gente também entende a orientação afetiva, romântica e sexual, se é heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual, assexual, ou homo, hétero, bi, pan, afetivos, né? Para que a gente também entenda as outras expressões. E, claro, a gente organiza uma consulta perguntando: você quer que eu me direcione a você pelo gênero feminino, masculino ou pelo gênero neutro? Eu sempre faço essa pergunta, né? E quando eu digo essa aula, quando eu dou essa aula, às vezes alguns alunos me perguntam assim: ah, tá, Eduardo, mas eu não sei falar linguagem neutra. Eu vou me confundir, pode ser pior. Não é aprender a linguagem neutra de forma estrita. Se a pessoa quer, né, que a gente se dirija a ela pela linguagem neutra, eu posso criar artifícios para não criar gênero para determinadas palavras. Então, ao invés de dizer parceiro ou parceira, a gente diz parceria. Às vezes, ao invés de dizer eu vou te encaminhar ao psicólogo ou eu vou te encaminhar, eu digo eu vou te encaminhar para a psicologia, eu vou te encaminhar para a fisioterapia, em vez de para o fisioterapeuta ou para a fisioterapeuta. Então, quando a gente faz a gente usa essas estratégias, a gente consegue criar um laço para essa pessoa que pediu para ser tratado dentro do gênero neutro. E mais,
Vamos entender também como foi o histórico dessa hormonização, caso essa pessoa já tenha feito hormonização. Vamos entender também se ela tem algum problema de saúde e quais são as medicações que ela faz uso, medicações hormonais ou medicações não hormonais, para que ela controle determinada morbidade, né? Então, este processo, esse histórico, o histórico pregresso e o histórico de hormonização é fundamental para que a gente construa o próximo passo, né, para que a gente forneça uma próxima proposta de acolhimento. Nos casos das mulheres trans, travestis e pessoas transfemininas que ainda não foram submetidas a procedimentos de modificação da genitália, que são as cirurgias de redesignação sexual, a gente vai conversar sobre essas terminologias mais para frente, a gente precisa entender, a gente precisa compreender com ela qual é a relação que ela tem com a genitália. Eu preciso entender se ela tem uma disforia com o pênis, com os testículos. Eu preciso entender se ela vive bem com o fato dela ter um pênis. Algumas vão dizer que sim, sem nenhum problema. Algumas vão dizer que gostariam que aquilo fosse arrancado do corpo, que é algo que não deveria ter nascido ali, não deveria estar ali. Então, essa relação com a genitália é muito importante. Porque quando a gente vai iniciar um processo de hormonização, a gente precisa trabalhar os efeitos colaterais dessa hormonização no funcionamento dessa genitália. Então eu pergunto para essa pessoa, qual é o seu sentimento em relação às ereções? O que aconteceria se você passasse a perder as ereções matinais ou as ereções espontâneas? Você se importaria de não mais ter ereção? Você se importaria de não mais ter ejaculações ou não ter mais orgasmos ligados a essas ejaculações? São perguntas importantes, porque algumas dessas pessoas que te procuram pode ser uma profissional do sexo. E ela pode precisar ainda de ereções penianas para o trabalho dela. Então, esse entendimento ele vai ser fundamental porque eu vou precisar criar estratégias para caso ela utilize esse pênis na profissão, no trabalho dela, ela não perca a função. Eu posso usar um inibidor da fosfodiesterase tipo 5, sildenafila, tadalafila, edenafila, qualquer indutor de ereção associado às hormonizações dela. Posso fazer isso, né? Mas eu preciso entender, eu preciso perguntar para que quando eu iniciar o processo, ela não venha depois me questionar, eu não consigo mais ter ereção. E também, extremamente importante, a gente entender a história sexual dessa pessoa. A gente tem nessas pessoas um histórico muito vivenciado, em algumas vezes, né, em boa parte das vezes, construído em cima de uma violência sexual na infância e na adolescência, que são aqueles estupros ditos corretivos, presentes na população trans, né, de homens trans, pessoas trans masculinas, também presentes aqui na população de mulheres trans, pessoas trans femininas e de travestis. Então, quando a gente pergunta, questiona para essa pessoa sobre a primeira relação sexual, a gente precisa separar. A gente precisa dizer a ela: olha, caso ela venha relatando uma vivência em situação de violência, em algum momento da infância e adolescência, ou em algum momento da vida adulta também, a gente precisa simplesmente ignorar essa vivência e fazer com que ela reforce as vivências positivas. Então, eu sempre questiono quando ela diz, né? A minha primeira relação eu fui abusado. Então, peraí, eu quero saber sobre a sua primeira relação consensual, sua primeira relação que foi fruto do seu desejo. Porque assim
evito as revitimizações, eu afasto esta vivência da situação de violência e construo pensamentos positivos para ela. Então, é sempre importante a gente pensar que essas pessoas, muitas vezes, foram construídas em cima de uma primeira, primeira situação sexual pautada no abuso, né, na violência. A gente também pode perguntar para ela: você já se relacionou com alguém com vagina? Ou você já se relacionou com alguém com pênis? Você se permite ser penetrado nas relações sexuais? Então, a forma dessas perguntas serem feitas também é muito importante. A gente não vai perguntar para essa pessoa, né, como a gente deveria perguntar para todo mundo, mas às vezes a gente faz esse recorte, faz as perguntas mais detalhadas para as pessoas trans. Ao invés de perguntarmos, você já teve relações com homens e mulheres? Ela pode interpretar que sim, sendo que aquele homem tem uma vulva, sendo que aquela mulher tem um pênis. Então, eu preciso ser mais específico. Você já teve relações sexuais com alguém com vagina, vulva e vagina, independente de ser uma mulher cis ou de um homem trans? Ou você já teve relações sexuais com alguém com pênis, independente de ser um homem cis ou uma mulher trans, ou uma pessoa transfeminina que tenha pênis? Então, quando a gente faz uma pergunta mais específica, a gente tem uma resposta mais direta e mais objetiva também. Lembrando sobre infecções sexualmente transmissíveis, né? Toda pessoa que tem relação sexual é uma pessoa passível de ter relações, de ter infecções sexualmente transmissíveis. A gente precisa promover aqui um cuidado de prevenção, né? E, claro, outras informações relevantes. Bom, continuando sobre as demandas clínicas, a gente vai trabalhar aqui dois rastreios muito importantes para as pessoas, né, transfemininas, mulheres trans e travestis. Então, quais são esses rastreios de neoplasias? Quais são os órgãos rastreáveis aqui para essa população? A primeira delas, próstata. Então, vamos entender como funciona o rastreamento prostático em mulheres trans, travestis e pessoas transfemininas. Lembrando sempre que eu vou rastrear aquela pessoa que tem próstata. Tendo próstata, a gente vai promover esse rastreamento. A incidência de neoplasia prostática ela não é muito bem definida aqui. A gente teve em 2017 a publicação de uma coorte norte-americana, em que se avaliaram aqui 2.306 mulheres trans. E nesta coorte identificaram 0,04% de neoplasias prostáticas. Bom, é um número muito pequeno, é um número, né, que a gente pode pensar que seja irrelevante para prognóstico de vida mesmo, de sobrevida para essa população, e vou explicar por quê. Porque a gente tem uma população que envelhece e vai morrer de outras causas que não da neoplasia prostática, na grande maioria das vezes. A neoplasia prostática, ela é uma doença que vai se manifestar na sexta ou na sétima década de vida, mais propriamente dito. Então, é incomum que alguém de 30, 40 anos tenha um câncer de próstata. Incomum, né? É raro. Então, a gente está esperando que essa pessoa que tem um câncer de próstata tenha ali 60, 70 anos. Aos 60, 70 anos, e considerando uma evolução muito lenta desta doença, a gente pode entender que essa pessoa vai morrer com o câncer de próstata, muitas vezes não diagnosticado, e não necessariamente do câncer de próstata. A gente também tem que lembrar que essa população específica que a gente está tratando aqui, é uma população que tem uma expectativa de vida em torno de 35 anos. Então, é muito baixa a expectativa de vida. Então, elas não têm aqui uma
entre aspas, oportunidade de desenvolver o câncer de próstata, porque elas morreram antes da faixa etária de prevalência desse tumor. Então, essa incidência, ela é uma incidência diagnosticada, né, subnotificada, porque a gente realmente não sabe qual é a prevalência de câncer de próstata nessas pessoas. A gente tem, então, um limitante do rastreamento baseado no acesso à saúde. Então, quer dizer que essas pessoas que conseguem envelhecer, que conseguem ter 50, 60, 70 anos, não têm acesso à saúde para fazer o rastreamento. A gente também pode entender que haja um imaginário, tanto da parte dos profissionais de saúde, quanto também da parte dos pacientes, de que o fato dessa pessoa usar estrogênio, ela acaba por ter uma proteção estrogênica prostática. E, claro, um limitante fundamental que eu descrevi para vocês agora há pouco é a idade do surgimento do câncer, né, que é em faixas etárias mais tardias. Protocolos de investigação dessa doença, né? A gente vai seguir os protocolos que a gente tem habitualmente. 40 ou 45 anos, com toque prostático ou com dosagem de PSA, mesmo as dosagens de PSA sendo questionáveis. Então, a gente ainda, nem para a população cis, a gente ainda tem um rastreamento adequado, né? Um rastreamento sedimentado para as neoplasias prostáticas. Então, na população trans, a gente acaba tendo o mesmo problema. A WPAT, que é a Associação Mundial de Profissionais que assistem as pessoas trans, né? A WPAT, ela define que o rastreamento do câncer de próstata deve ser idêntico ao rastreamento do câncer de próstata da população cis. Não muda. Então, o rastreamento da população trans é igual ao rastreamento da população cis. Vamos para a próxima neoplasia importante para a gente, que é a neoplasia mamária. E aí a gente está pensando em alguém, em um corpo que geneticamente não desenvolveria uma mama, mas que esse corpo teve uma indução para desenvolvimento mamário via uso hormonal, então, via uso estrogênico. Então, quem nós vamos rastrear para câncer de mama? Conceito simples e direto: quem tem mama. Mas qualquer pessoa que desenvolveu mama em qualquer idade vai ter que rastrear câncer de mama para câncer de mama? Não. A gente vai rastrear a partir dos 50 anos. A incidência de câncer de mama nessa população também é uma incidência que ainda é desconhecida, né? O risco ele é desconhecido. E o risco é desconhecido porque a gente tem, da mesma forma, uma faixa etária de desenvolvimento ali por volta dos 40, 50 anos, então, quarta, quinta, sexta década de vida, mas que essa população ali não teve oportunidade de alcançar essa faixa etária. Então, os dados ainda não são suficientes. Além disso, a gente não tem um acesso adequado, então nós não temos também a coleta de informações desses dados da população. Essas coortes, esse estudo apresentou duas coortes também norte-americanas, uma coorte de uma base de dados em 1968 e uma coorte de uma base de dados em 2018. Na primeira coorte dessa base de dados, em 1968, levantaram-se aqui 3.102 pessoas, e na segunda coorte, com a base de dados de 2018, levantou-se aqui 5.135 pessoas. E nessas coortes, nas duas coortes somadas, foram encontrados 20 casos de câncer de mama em mulheres trans e 16 casos de câncer de mama em homens trans. Então, quando a gente pensa, quando a gente avalia, estuda esses casos, a gente vê que a incidência ainda é uma incidência muito baixa, né? E é uma incidência que ela não se associa com a incidência da população cis. Por isso que a gente diz que câncer de mama ainda é desconhecido, a prevalência é desconhecida nessa população. A gente não tem dados suficientes para que a gente interprete essa incidência. Quem a gente vai rastrear? Pessoas que têm mamas, como eu disse.
A partir de qual idade? A partir dos 50 anos. Tá, mas e se essa pessoa que é uma pessoa não binária transfeminina, ou seja, ela se identifica como sendo uma pessoa do gênero feminino, mas ela nunca usou hormônio, ela não desenvolveu mama, então ela não vai rastrear. Então, para que eu rastreie, eu preciso ter desenvolvimento mamário. Então, entende-se que para que esta pessoa seja rastreada por mamografia ou por ultrassom, eu preciso ter dois critérios. Primeiro, ela ter 50 anos. Segundo, ela ter, no mínimo, 5 anos de hormonização. E aí ela desenvolveu mama, ela já tem tecido mamário suficiente para desenvolver ali uma neoplasia mamária, então a gente vai fazer o rastreamento. Tudo bem? Com qual periodicidade? A mesma periodicidade da população cis. A cada 2 anos, se os exames vierem normais ou com achados benignos, ou de 6 em 6 meses, se os achados forem provavelmente benignos. Então, não muda absolutamente nada. Achados provavelmente malignos ou malignos, vai fazer biópsia. Então, o rastreamento é o mesmo. A forma como vai ser feita é a mesma. Então, não muda. Extremamente importante a gente fazer rastreio, prevenção e rastreio das infecções sexualmente transmissíveis. A gente tem que lembrar que essa população, ela se visibiliza, ela surge aqui como uma população muito notadamente ali na década de 1980, durante a epidemia HIV/AIDS, porque é uma população em que nós tivemos uma prevalência muito elevada dessa doença no início do surgimento da epidemia. Então, essa população se visibiliza, porque é uma população que está doente, e aí os serviços públicos, os países, né, começam a se organizar para ter uma atenção direcionada para a população LGBTQIA+. Daqui, especificamente, né, especialmente para as populações de travestis e mulheres trans. Bom, essa visibilidade auxilia na formação de políticas públicas. Mas, como a gente está falando de políticas públicas, políticas de governo, essas políticas muitas vezes não são permanentes, não são políticas de Estado. Então, a gente pode ter alguns problemas de campanhas, de fornecimentos de verbas, né, de instrução dessa população. Bom, a gente precisa fazer uso daquilo que a gente tem. Para essa população que tem um pênis, a gente vai fazer uso de preservativos externos, né? Seja quando essas pessoas tiverem relações sexuais passivas, anais, né, relações sexuais anais, ou quando elas mesmas forem pessoas a penetrar. Então, ela vai ter que fazer uso de um preservativo externo, mesmo assim, considerando que algumas ISTs, algumas infecções sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, herpes e HPV, elas podem ser transmitidas mesmo com o uso desses preservativos. Tá? Pensando em prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, ok, de rastreio de infecções sexualmente transmissíveis, importante dizer, que eu não disse aqui, é que a gente precisa entender que nós vamos ter que oferecer umas sorologias para IST para essa população, mas não porque essa população per si tem risco aumentado, porque nós estamos trabalhando com comportamento de risco e não necessariamente com grupo de risco. Então, eu não vou entender, já que é população trans, a gente vai ter que fazer rastreamento de ISTs? Não, de forma alguma. A gente vai ter que entender que a gente vai rastrear IST para todo mundo. Todo mundo que vá no nosso consultório, independente de ser cis ou trans, casado ou solteiro, a gente vai ter que oferecer as sorologias para ISTs. Tá, mas uma pergunta que é muito importante. Essas pessoas trans engravidam? Veja que nós estamos falando aqui pessoas trans, nós estamos falando de pessoas com pênis, né? A nossa aula aqui é sobre pessoas com pênis, mulheres trans, travestis ou pessoas transfemininas. Essas pessoas nasceram com pênis. Elas podem ter
modificado a genitália futuramente, né? Mas elas nasceram com pênis, então elas não têm útero. Elas engravidam outra pessoa, uma pessoa com útero, mesmo se elas estiverem usando hormônios, qual é o melhor método, então, considerando que essa pessoa não quer engravidar, né? A quem eu vou indicar o uso de um preservativo para essa pessoa? E como é que fica a fertilidade dela? Essas perguntas a gente vai se fazer, né? Porque se eu entendo que é uma pessoa uma pessoa transfeminina que não se hormoniza, se ela tem um pênis funcionante ali, se ela desejar penetrar alguém que tem uma vagina e um útero, né? E se ela quiser engravidar, né? Ela consegue. Mas e se essa pessoa começa a usar hormônio? E aí eu estou falando de estrogênios e bloqueadores androgênicos. Será que ela tem alguma redução no potencial de fertilização, de fertilidade dela? Vamos ver. O que a literatura diz para gente? Quando uma pessoa trans, né, uma mulher trans, uma travesti, uma pessoa trans feminina inicia o uso de hormônios estrogênios, inicia o uso de bloqueadores androgênicos, ocorre uma redução do peso e do volume testicular. Essa redução do peso e do volume testicular não necessariamente vai fazer com que haja uma diminuição da sua função de produção de espermatozoides ou do sêmen. Mas, em algumas vezes, sim. Então, essa redução de peso e volume pode reduzir a produção de espermatozoides. Além disso, porque a gente está usando estrogênio e antiandrogênio, a gente tem uma redução dos níveis de testosterona, uma redução do estímulo de LH sob esse testículo, então a gente tem sim uma redução da fertilidade. Para que ela consiga retornar à fertilidade, retornar ao potencial fértil dela, ela precisa parar, suspender o tratamento por algo em torno de 2 a 6 semanas. E esta reversibilidade, ela não é homogênea para todo mundo. Ela é uma reversibilidade heterogênea após a interrupção do tratamento com estrogênio, com a terapia com estrogênio ou estrogênio com bloqueador androgênico. Então, é possível, sim, desde que a gente tenha uma suspensão dessas hormonizações para que a gente potencialize aqui a fertilidade dessas pessoas. Bom, e aí a gente vai caminhar para o final, e eu deixei essa parte para o final de propósito, porque eu quis deixar muito claro que a assistência da população trans, ela não é baseada unicamente em hormônios e cirurgias. Então, a assistência de mulheres trans, travestis e pessoas transfemininas vai muito além de hormônios e cirurgias de redesignação. A gente vai sim, a gente pode sim promover um apoio hormonal, promover um apoio cirúrgico a essa transição social de gênero, mas a gente não vai restringir, limitar essas pessoas apenas baseado em hormônio e baseado em cirurgias. Então, quais são os nossos guias aqui? A gente está pensando que nós temos dois documentos que nos embasam para esses procedimentos. A Resolução do Conselho Federal de Medicina, de 2019, e a Portaria do Ministério da Saúde, de 2013. A resolução de 2019, ela traz algumas diferenças e diferenças substanciais em relação à portaria do Ministério da Saúde. Mas esses dois documentos, apesar de serem muitas vezes diferentes, eles não se anulam, porque se eu estou na iniciativa privada ou se eu estou na iniciativa pública, né, no serviço público, eu acabo tendo que usar o documento pautado para esses serviços. Serviços privados, eu posso lançar mão da resolução do CFM, serviços públicos, eu vou ter que usar a portaria do Ministério da Saúde. O que diz cada um deles? Diz o seguinte: o início da hormonização aqui na resolução do Conselho Federal de Medicina
se dá para qualquer pessoa que queira com mais de 16 anos de idade. Já na portaria do Ministério da Saúde, o início da hormonização se dá somente após os 18 anos. O tempo de segmento pré-cirúrgico também muda. Então, esse tempo que essa pessoa vai ter que ser assistida por uma equipe multidisciplinar, ela muda na resolução, que se dá em 1 ano de acompanhamento. Na portaria do Ministério da Saúde, ela se dá após 2 anos, ou seja, eu preciso ter 2 anos de acompanhamento multidisciplinar para que uma pessoa seja submetida a um procedimento cirúrgico. E a idade para procedimento cirúrgico também modifica, também é diferente entre as duas. Na resolução eu tenho 1 ano, na resolução eu tenho 18 anos para que eu possa ser submetido a um procedimento cirúrgico caso eu queira, né, sendo uma pessoa trans, e no caso do Ministério da Saúde, 21 anos. Então, CFM 18 anos, Ministério da Saúde 21 anos. Bom, quais são os objetivos, então? Por que uma pessoa, uma mulher trans, travesti ou transfeminina faz uso de hormonização? Simples. Primeiro, porque ela quer desenvolver caracteres sexuais secundários, que são habitualmente direcionados a um público socialmente caracterizado como sendo feminino. Desenvolvimento do tecido mamário, redução de pelos corporais, redistribuição de gordura, redução da massa e da força muscular, redução da oleosidade da pele e uma suavização dessa pele. Além disso, eu modifico voz, estrutura óssea facial e posso ainda retirar ou reduzir aqui o pomo de Adão. Então, essas modificações, em maior ou menor grau, podem ser obtidas a partir do momento que eu inicio a hormonização, que se dá fazendo uso de estrogênios, associados ou não, aí a depender da pessoa, de antiandrogênicos. Tá? Então, para que eu faça essa hormonização, eu posso ter esses 2 medicamentos. Uma vez iniciada essa hormonização, uma vez iniciada esse apoio hormonal, né, a gente vai ter um efeito dentro de redistribuição de gordura corporal, de diminuição da massa, suavização da pele, diminuição do desejo sexual, alteração da ereção e do volume seminal, desenvolvimento mamário, diminuição do volume testicular, diminuição do crescimento de pelos e mudança na voz, em um tempo que vai variar de 3, 6 meses até 3 anos. Então, a depender das características, e isso é extremamente importante ser dito para essa pessoa. Essa pessoa não vai ter as características já logo no primeiro mês de uso de medicamentos, né, para modificações corporais. Ela vai demandar um tempo, 3 meses, 1 ano, 3 anos para que a gente tenha um desenvolvimento completo das mamas. Né? Então, é importante que seja dito logo no início, quando ela estiver assinando o termo de consentimento livre, esclarecido, para fazer uso da hormonização. O que eu posso usar de estrogênio? A gente não tem muita opção no mercado, a gente pode usar o estrogênio via oral, né? Então comprimidos de estrogênios, valerato estradiol ou estradiol, mas não é muita coisa. A gente também pode usar o estrogênio transdérmico, ambos de usos diários, né? Para que a gente possa ter esses desenvolvimentos buscados. Uma observação que é muito importante ser feita aqui é que algumas pessoas vão nos procurar já fazendo uma hormonização com o uso de medicamentos injetáveis, né? Aqueles anticoncepcionais que são usados, né, que são injetáveis mensais. Esses injetáveis mensais, esses contraceptivos mensais que são usados para a hormonização, a gente verifica um efeito muito semelhante a esses daqui, mas a gente não tem estudo de segurança sobre essas medicações. Então, a gente precisa orientar a pessoa que, ok, a gente pode usar, tudo bem, mas a gente não sabe, a médio e longo prazo, quais são os efeitos
para essas pessoas após o uso dessa medicação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? De antiandrogênico, a gente pode fazer uso de diversas medicações. A gente pode usar espironolactona, que é um antihipertensivo, diurético, poupador de potássio. A gente pode usar finasterida, que inibe a 5-alfa-redutase, tipo 2 e 3. A gente pode usar a dutasterida, que inibe a 5-alfa-redutase tipo 1, ou seja, não permite que a testosterona seja convertida em dihidrotestosterona, então a gente tem uma testosterona que não é biologicamente, efetivamente ativa ali. A gente pode usar o acetato de cicloterona, e essa é uma das medicações que mais se utiliza, que mais é utilizada. E a gente também tem outras, a gente pode usar a biculatamida, a bicalutamida, desculpa, e também o acetato medroxiprogesterona de depósito, que é aquele injetável, aquele contraceptivo injetável trimestral. Mas a gente não tem estudos sobre essa segurança. Lembrando que a cicloterona é a medicação que a gente mais usa, né? O acetato de cicloterona, na dose ali de 50 miligramas dia, mas ela tem risco de hepatite fulminante. Então, não existem drogas seguras aqui para esse apoio hormonal, esse apoio medicamentoso à transição social de gênero. Algumas observações sobre o uso desses medicamentos. Primeiro, nem sempre a gente vai precisar usar um efeito máximo, nem sempre a gente alcança o efeito máximo com a dose máxima, né? A gente vai aumentar essa dose considerando a resposta clínica, considerando o monitoramento dos níveis hormonais dessa pessoa. Não temos evidência de que iniciar estrogênio em doses baixas e aumentar gradualmente melhores resultados ou causa menos efeito colateral, né? Então, se eu quero usar doses baixas, talvez faça sentido eu usar um bloqueador androgênico. Mas se eu estou usando doses mais elevadas, às vezes, vamos ver a resposta da pessoa, não precisa usar um bloqueador androgênico. Se eu estiver usando como bloqueador androgênico a espironolactona, a gente vai ter que fazer dosagem de íons quando ela é usada a longo prazo, né? E a gente está usando altas doses de espironolactona aqui, a gente está usando até 400 miligramas por dia de espironolactona. Então, eu tenho que dosar potássio nessa paciente. Agora, existe uma cirurgia, que é uma cirurgia simples, barata, com baixo tempo de recuperação, que é a orquiectomia, que é a retirada dos testículos. Então, uma vez que eu faço a orquiectomia, eu promovo um bloqueio androgênico efetivo, não preciso fazer uso do antiandrogênico, e aí eu reduzo o número de medicamentos, considerando que os antiandrogênicos podem trazer efeitos colaterais importantes. A orquiectomia, apesar de ser um procedimento simples, barato e de baixo tempo de recuperação, tem uma dificuldade de ser realizada, já que alguns profissionais não entendem esta cirurgia como sendo uma cirurgia necessária para a pessoa. O segmento laboratorial de quem faz uso hormonal é um segmento sem muitos consensos, tá? E é fácil a gente entender por quê. Veja, se eu tenho uma pessoa de 20 anos que vai iniciar uma hormonização, via de regra, pessoas de 20 anos não precisam fazer exames nenhum. Ela não tem um problema de saúde. Eu só faço exame se eu estou procurando um problema de saúde. Mas se eu tenho 20 anos, a chance de eu ter um problema de saúde é tão baixa, mas tão baixa, que eu não faço exame de sangue. Eu não faço exames laboratoriais. Não preciso, né? Então, a população cis, se faz exame de sangue aos 20 sendo rígido, está fazendo exames de sangue de forma desnecessária. A gente aprende isso, né? Agora, por que então iniciar um segmento laboratorial com uma rotina que envolve glicemia, lipidograma, função hepática, função renal? Por que fazer isso? Bom, então, não há consenso.
eu trouxe para vocês aqui o que o protocolo da Secretaria Municipal de Saúde recomenda, que é iniciar com esses exames. 3 meses depois, a gente vai fazer um hemograma, uma dosagem de testosterona e uma dosagem de potássio, se essa pessoa fizer uso de espironolactona. Repete 3 meses depois e anualmente eu repito toda a propedêutica. Mas, como eu disse, isso aqui é controverso. No nosso serviço, a gente não faz uso desta propedêutica desta forma, a gente não entende isso como sendo necessário, né, ficar dosando função renal para alguém rígido, alguém que faz uso de estrogênio. Por que eu vou usar função renal? A gente tem que lembrar que se a gente não faz dosagem da função renal para uma mulher cis que usa contracepção, né, combinada, estrogênio com progestágeno, por que eu vou fazer para a população trans? Qual que é a diferença? Então, a gente questiona muito esses segmentos laboratoriais. Claro, se essa pessoa tiver uma hipertensão, se essa pessoa tiver um diabetes, se a pessoa tiver 40, 50 anos, aí é diferente. A gente está dentro de uma faixa etária em que esse rastreamento se faz necessário. Mas para pessoas jovens, para pessoas rígidas, ou para pessoas que não têm doenças, fatores de risco para doenças endócrino-metabólicas, a gente questiona. Bom, caminhando então para a nossa parte final, eu vou falar aqui um pouco sobre os procedimentos cirúrgicos que a gente pode lançar mão nas populações trans femininas, mulheres trans, travestis ou pessoas transfemininas. A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA há pouco tempo trouxe para a gente um conceito que eu achei bastante pertinente registrar aqui para vocês. Quando a gente fala de cirurgias, a gente está falando de cirurgias de modificação do corpo, muitas vezes chamadas de cirurgias de afirmação de gênero, muitas vezes chamadas de cirurgias de redesignação corporal ou sexual. A ANTRA disse o seguinte sobre cirurgias de afirmação de gênero. Nós não utilizamos esse termo, pois partimos de uma ideia onde nenhuma modificação corporal ou ausência desta, apesar de serem importantes, define nossa transgeneridade e que nosso gênero já está muito bem estabelecido quando optamos por qualquer mudança. Portanto, utilizamos o termo cirurgias de modificação corporal quando nos referirmos aos procedimentos cirúrgicos. Eu, particularmente, acho muito mais fácil usar modificação corporal do que redesignação corporal, redesignação de gênero, redesignação sexual, né? É quase um trava-língua, é quase um afastamento desse procedimento cirúrgico. Então, acho prático, direto, modificação corporal, e é essa expressão que eu vou usar aqui para vocês, tá bom? Cirurgias de modificação corporal, que é o que a ANTRA orienta que seja usado. Por isso, nós vamos ter aqui com vocês, eu vou passar para vocês 2 grupos de modificações corporais. Um grupo de modificação corporal transitória e um grupo de modificação corporal definitiva. Eu estou chamando de transitório aquilo que, ao término do dia, eu desfaço. O meu corpo volta àquilo que era ao amanhecer. E definitiva é um procedimento cirúrgico propriamente dito. De transitória, a gente vai ter, para essas populações que nasceram com pênis e testículo, a ocultação de pênis e testículo. É o que no linguajar, né, que é o dialeto pajubá, é chamado de aquendar, né? Ou seja, oculta-se o pênis e o testículo. Existe toda uma técnica para fazer isso. Você joga o pênis sobre a bolsa escrotal e leva esse pênis em direção ao períneo, usa uma fita ou usa uma roupa íntima, né, uma calcinha, o que for, para que feche, né, para que acoberte essa genitália, e você tem uma ocultação dela. Não causa nenhum mal,
tá? Não leva a nenhum problema, você só tem que orientar, e essa pessoa, na verdade, essa pessoa sabe fazer muito melhor do que você saberia orientar, né? Porque ela aprendeu isto com a vida, ela aprendeu isso com as outras pessoas que já fazem esse procedimento, então não trazem grandes riscos aqui para essa pessoa. Já as modificações corporais definitivas, elas são acessadas porque já está provado que, diante de uma disforia corporal, né, de alguma parte do corpo, quando você modifica cirurgicamente esta parte do corpo, a gente tem uma melhora da qualidade de vida, a gente tem uma melhora da autoestima. Então, a busca por esses procedimentos cirúrgicos, caso essa pessoa queira, ela traz benefícios. Nós, como profissionais de saúde, precisamos orientar e precisamos estabelecer aqui alguns cuidados, tanto no pré quanto no pós-operatório dessas pessoas, né? Então, o que fazer com os hormônios? Quais são os riscos de eventos não embólicos, uma vez que eu estou usando estrogênio? E se eu estou usando, e se eu fiz uma modificação da genitália, eu preciso fazer uso de dilatadores? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Em relação ao pré-cirúrgico, se eu faço uso de estrogênio, eu preciso de alguma forma reduzir ou descontinuar a hormonização prévia ao procedimento cirúrgico, previamente ao procedimento cirúrgico, ou seja, eu preciso suspender o estrogênio? Vamos lá. Esse estudo publicado em 2021 trouxe para a gente uma avaliação em que observou-se 407 pessoas submetidas a um procedimento cirúrgico, a uma labioplastia, né? E essa observação se deu 2 a 4 semanas anteriormente ao procedimento. Foram observados 212 pessoas em que houve redução da dose do estrogênio e 190 pessoas em que houve suspensão da dose do estrogênio nesse intervalo entre 2 a 4 semanas antes do procedimento. De forma não significativa, mas interessante, a gente teve um evento tromboembólico naquele grupo em que houve suspensão do medicamento. No grupo que houve apenas redução, não houve nenhum evento tromboembólico. Não foi significativo, talvez a conclusão seja, não tem diferença, esse evento foi um evento aleatório, né? Mas mostra para a gente aqui já que talvez seja uma discussão natimorta, ou seja, precisa ou não suspender? Talvez não precise. Então a gente deixa quieto esse estrogênio. A minha experiência é que na prática se suspende. Se suspende ali em torno de 2 a 4 semanas antes do procedimento. Então, a suspensão ela se dá na prática ali pelo menos um mês, considerando, pelo menos 15 dias a 30 dias, considerando aqui o uso de estrogênio. No intraoperatório, a gente vai considerar os fatores de risco para eventos tromboembólicos, então a gente vai pensar no caso de obesidade, de eventos tromboembólicos prévios, então a gente pensa e aí a gente faz as medidas adequadas. E no pós-operatório, a gente não tem dados suficientes para determinar aqui em que momento a gente vai reinserir o estrogênio. Se a gente vai reintroduzir de baixas doses e aumentar, ou a gente já entra com a dose plena, a dose que era usada anteriormente ao procedimento. O que a literatura coloca para a gente é que você poderia iniciar, dependendo do procedimento cirúrgico, se for um procedimento cirúrgico que não imobilize essa paciente, a gente poderia iniciar doses mais baixas logo uma semana depois do procedimento cirúrgico, sem riscos aqui para eventos tromboembólicos. Quais são essas modificações? O que a gente pode fazer? Primeiro, a gente pode fazer feminização facial. Então, a gente pode modificar contorno de testa, avanço da linha do cabelo, blefaroplastias, aumento da bochecha, rinoplastia, modificação dos lábios.
redução do ângulo mandibular, redução da largura do queixo e outros procedimentos ditos de rejuvenescimento facial. A gente também pode fazer condrolaringoplastia, que é redução, que é retirada do pomo de Adão. Então, os procedimentos não genitais e não mamários, eles são diversos. Eles são muitas vezes estéticos, né? Ou seja, eu quero mudar o meu rosto, eu quero reduzir aqui o ângulo da mandíbula, eu quero jogar mudar a linha do cabelo, né? Jogar o cabelo mais para frente, criar aqui a minha franja. Então, esses procedimentos são procedimentos de feminização facial. De cirurgias mamárias, a gente tem a colocação das próteses mamárias, as próteses de silicone. O volume vai ser determinado pela quantidade de pele e pelo desejo da paciente. Lembrando que quando essa pessoa faz uso de estrogênio prévio, ela desenvolve mama, então ela já desenvolve um pouco de pele, e aí o procedimento de colocação de prótese acaba sendo facilitado. Então é interessante que ela faça esse uso de hormônio prévio por um tempo, e aí eu sempre oriento, olha, é interessante que antes que você faça a colocação da prótese, que você use o hormônio por até 3 anos, que é o tempo máximo de obtenção do seu resultado mamário, de aumento da glândula mamária. Então, usa por 3 anos, vai aí, e depois faz o seu procedimento cirúrgico. Enquanto isso, vai juntando seu dinheiro, porque não se faz por plano de saúde. O SUS, muitas vezes, não se faz também essa cirurgia, né? Lembrando que as cirurgias são restritas a alguns centros especializados, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, né? Então, a gente precisa orientar os nossos pacientes dessa forma. Vai usando, espera 3 anos, vai juntando seu dinheiro, e depois você já criou pele suficiente, você vai lá e consegue colocar uma prótese no volume mais adequado com o seu desejo. E, claro, a gente tem as cirurgias de modificação da genitália, que são as cirurgias de redesignação sexual, que é as cirurgias que você faz retirada do pênis, bolsa e testículo. Você pode everter esse pênis para um canal vaginal criado ali durante o procedimento entre o intestino e entre a uretra. Você cria um canal, esse canal da neovagina, recobre esse canal, seja com a pele do pênis, seja com a seja com a mucosa do adenal, ou seja mesmo com a membrana amniótica, né? Você faz essa cobertura desse canal para gerar ali uma proteção. Após o término do procedimento, você mantém um dilatador por um tempo ali, fixo, inserido nesse canal, para evitar que ele se feche no fim do procedimento, e depois orienta essa paciente a fazer exercício de dilatação com aquele dilatador continuamente. Bom, algumas perguntas importantes sobre prazer sexual, né, após essas cirurgias de modificação da genitália. A gente tem que considerar que esse prazer sexual, ele não é específico, nenhum prazer sexual é específico da genitália. A gente tem que lembrar que o prazer sexual, ele é complexo, ele é um misto de sensações que envolvem sim a genitália, mas envolve manifestações também táteis mamários, pensamentos, fantasias. Então, estas pessoas que fazem os procedimentos, elas se sentem muito mais confortáveis por ter uma vagina e conseguem se soltar mais e conseguem ser mais livres e leves durante a relação sexual, então elas sentem mais prazer. Além disso, parte da glande do pênis que foi retirado vira o neoclitóris, é convertido para o neoclitóris. Então, essa parte ela ainda permanece com uma sensibilidade altíssima. Então, você tem sim possibilidades de manifestação de prazer, manifestação de orgasmo, aqui numa pessoa que faz uma cirurgia de redesignação sexual, uma cirurgia de modificação da genitália. Bom,
Vamos para os momentos finais aqui, então, né? Estou aqui falando para vocês já há 1 hora e 30 minutos, praticamente. Eu queria deixar aqui algumas mensagens. Primeiro, é sobre a avaliação desta pessoa. A avaliação da pessoa que nos procura, ela é subjetiva, é muito de acordo com o que ela quer. Então, é importante que seja dito que essa pessoa, ela vai trazer para a gente uma meta, ela vai trazer para a gente um objetivo, ela vai trazer para a gente um alvo estético que ela quer alcançar. E aí você vai dizer se é possível ou não com hormônios, ou se é possível ou não com procedimentos cirúrgicos, ou até que ponto a gente pode avançar sem que isso seja prejudicial à saúde dela. Tá? Sem contar que quando a gente fala de avaliação subjetiva, eu estou dizendo apenas dessas modificações corporais dentro desse apoio hormonal ou cirúrgico à transição social de gênero. Mas eu não vou deixar nunca de trabalhar nesta pessoa todos os rastreamentos que nós discutimos aqui de doenças crônicas ou de neoplasias. A gente vai ter, claro, que atentar aqui às individualidades dessas pessoas, aos desejos, aos anseios, aos fatores de risco, ao que essa pessoa tem para nos trazer dentro de uma avaliação completa e ampla, né? Integral, como eu disse no início da nossa conversa. A gente vai rastrear todos os órgãos rastreáveis, mas a gente vai pesquisar somente o necessário. A gente não vai pensar que, por ser uma pessoa trans, a gente tem que estender a nossa avaliação. A custo de quê? Baseado em quê? Nada na literatura diz, até o momento, que essas pessoas, por si só, por serem pessoas trans, têm fator de risco aumentado. Esses fatores de risco, eles se somam baseado em características individuais. Obesidade, alguma doença prévia, alguma doença, né, algum evento que já houve anteriormente, mas não por ser uma pessoa trans, não porque está usando estrogênio, não porque está usando bloqueador androgênico. A gente não vai poder induzir, e isso que é muito importante, é o nosso paciente a uma disforia numérica. Eu explico isso. O que é uma disforia numérica? Muitas vezes a gente cria, de forma muito aleatória, alvos referenciais a partir do momento que essa pessoa começa a usar um hormônio. A gente diz para ela assim: olha, você está usando estrogênio, então o seu estrogênio tem que ficar ali em torno de 100. Quem disse? Não existe nenhum estudo dizendo que o estrogênio adequado para uma mulher trans, travesti ou pessoa transfeminina tenha que ser de 100, tenha que ser de 200, tenha que ser de 400, tenha que ser de 50. Não tem. Então, a gente vai entender o alvo, né, da hormonização baseado na expressão clínica, fenotípica dessa pessoa. Então, a gente vai trabalhar de acordo com o que ela nos traz nos próximos meses. Você faz a dose, pede para ela usar direitinho aquela dose, 3 meses depois, 4 meses depois ela volta, você avalia, está tudo bem, é isso mesmo? Teve algum efeito colateral? Vamos aumentar mais um pouco? Então, você vai trabalhar de forma empírica. Sim, empírica aqui, de acordo com o fenótipo alcançado. E claro, apesar de não termos alvos terapêuticos, alvos numéricos, né, aqui em valores de referência, a gente entende que quando elevamos muito os níveis desses hormônios, por exemplo, se eu tenho estrogênio em níveis muito elevados, 400, 500, 600, eu tenho um risco de um agravo, eu tenho um risco de evento tromboembólico. Então, não basta simplesmente aumentarmos os níveis hormonais. Então, eu tenho que reconhecer os agravos, mesmo que os valores de referência não indicarem alteração. Então, esses pontos são pontos importantes, são pontos fundamentais para que a gente tenha uma clínica ampla, uma clínica integral de assistência à população de mulheres trans, travestis e pessoas transfemininas. Eu deixo para vocês aqui alguns protocolos,
tá? Então, a gente tem o protocolo da WPATH. A WPATH, ela lançou um protocolo recente, esse mês, no início desse mês, de setembro, mais especificamente ali, 13, 14 de setembro. A gente tem um protocolo muito simples, muito direto, um pouco mais antigo, de 2016, que é da Universidade de São Francisco. A gente tem um protocolo de endócrino da Sociedade de Endocrinologia Europeia, né? E a gente tem o protocolo de endocrinologia também da Sociedade Norte-Americana de Endocrinologia. Então, protocolos 1000. Temos também protocolos aqui da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Temos um livro que é Saúde LGBT, aqui, né, de cuidados multidisciplinares, um livro que foi lançado ano passado. É um livro básico, mas é um livro de base mesmo, para que todo mundo tenha acesso a essas informações iniciais. Então, é um livro bem interessante aqui, para que vocês possam ter um pontapé nesses estudos. E aí, as outras referências, né, usadas aqui nessa apresentação. E eu me despeço de vocês, mais uma vez agradecendo o convite, né, da Lago, da professora Juliana e da Faculdade de Medicina da UFVJM, e espero vocês na nossa próxima aula para atendimento clínico dos homens, das pessoas transmasculinas, tá bom? Das pessoas do transgênero masculino. Então, aguardo vocês. Grande beijo a todos. Tchau, tchau.